Está começando o Papo de Prefeito. Hoje estamos dando as boas-vindas para o deputado Adriano Avelar, deputado federal. Seja muito bem-vindo pela primeira vez aqui no Papo de Prefeito, deputado. Estamos aqui também com o prefeito de Valparaíso, Marcos Vinícius. É uma honra receber vocês aqui. Eu, Leandro Coutinho, jornalista e apresentador do Papo de Prefeito, ao lado do presidente da AGM, José Délio, prefeito de Hidrolândia. E eu quero também cumprimentar você que está nos dando essa audiência imensa. Estamos passando de 1 milhão de visualizações e no momento que você estiver vendo, talvez até muito mais do que isso. Então, muito obrigado por nos prestigiar. Continua ligado porque o Papo de Prefeito está demais. E é uma satisfação, na condição de presidente da AGM, receber aqui duas celebridades, como o nosso deputado federal Adriano do Baldi e o prefeito de Valparaíso, Marcos Vinícius, uma revelação do entorno de Brasília. Marcos, seja bem-vindo ao podcast oficial dos prefeitos. Deputado, também seja bem-vindo aqui hoje nesse bate-papo. Vai ser uma honra tratar hoje de assuntos municipalistas com vocês. Queria aqui, deputado, agradecendo pela presença, que você contasse um pouco pra gente como é que tá o trabalho, você que é um deputado municipalista, que tem aí uma bandeira em prol dos municípios, que já está aí partindo pro seu terceiro mandato, com fé em Deus aí o ano que vem. Conta um pouco da sua trajetória, você que já trabalhou no Congresso aí por mais de 2 décadas e tem hoje um trabalho, um serviço prestado pro estado de Goiás. Muito obrigado, Zé Délio, prefeito de Hidrolândia, presidente da GM. Agradecer aqui ao Leandro, muito obrigado, esse jornalista pujante, que tem esse podcast tão importante, que é o Papo Prefeito. Cumprimentar aqui também o Marcos Vinícius, ele que tem uma boa experiência, ganhou as eleições, é jovem também, como você, Zé Délio, mas tem uma grande experiência, foi secretário, ajudou muito na administração dos últimos 8 anos de Valparaíso, e eu tenho certeza que vai realizar um grande trabalho lá. Parabéns. Dizer, Zé Délio, da nossa satisfação de poder realmente falar que sou um deputado municipalista. Eu escuto muito essa frase por aí, deputado municipalista. Eu fui eleito em 2018 nos pequenos municípios de Goiás, e de lá para cá nós não paramos. Apesar de já ter aí quase 3 décadas como servidor público, como assessor parlamentar por vários deputados federais, e agora eu tenho a oportunidade de trabalhar como representante do nosso povo goiano na Câmara dos Deputados. A luta é grande, a coberta é curta, a gente sabe que os recursos são insuficientes. Embora a imprensa, me desculpe aqui, coloca, o deputado está lá atrás de recursos. É lógico, nós estamos sim, nós estamos atrás de recursos, porque os municípios brasileiros, os municípios goianos, não sobrevivem só com a arrecadação local. Precisa de parcerias. Parceria com o governo do estado, parceria com a Assembleia Legislativa, parceria com a Câmara dos Deputados e parceria com o Senado Federal. Aí sim, você fazendo uma gestão transparente, enxuta, economizando cada centavo e se preparando para colocar as contrapartidas para buscar os convênios, as emendas e entregar um resultado satisfatório à população, que vota a cada 4 anos esperando a sua cidade crescer, desenvolver na saúde, na educação, e eu tenho assim a grata satisfação de ter parcerias pujantes, como eu tive lá em Valparaíso. O Marcos Vinícius na época era secretário, nós levamos muitos benefícios para a saúde, para aquisição de máquinas e equipamentos, aquisição de infraestrutura, e com vocês, Adélio, não é diferente. Nós tivemos a oportunidade de começar uma parceria e nós temos trabalhado em todas as áreas, assim como todos os prefeitos. Hoje você anda pelo estado, eu quero lhe parabenizar, eu acho que os outros presidentes da AGM fez um grande trabalho, mas você, com a sua experiência, a sua juventude, o seu empreendedorismo, vai, sem dúvida nenhuma, abrir muitas portas para os prefeitos, principalmente na parte administrativa, para que a gente possa destravar a burocracia que emperra o poder público no Brasil. Você colocar uma emenda no ano e esperar 1 ano para receber o recurso. Então, é muito importante que os prefeitos, os vereadores, os deputados estaduais, federais possam colocar isso, né, na sua amplitude para todo o conhecimento
da imprensa goiana e brasileira, a dificuldade que é você conseguir um recurso para uma ponte, é você conseguir um recurso para fazer um asfalto, é porque todos vão para lá. São mais de 5 mil prefeitos, aqui em Goiás são 246. Então, eu tenho assim a grata satisfação de ter feito parcerias importantes, porque não é só colocar o recurso, o prefeito tem que estar com a equipe preparada, tem que estar atendendo todas as dirigências da Caixa Econômica, que é lógico que cobra a seriedade, cobra a transparência, para que a gente possa resgatar esses recursos que a gente destina. Não é só colocar o recurso, garantir o empenho. Aí vem a parte do prefeito. Então, parabenizo o Zé Délio, parabenizo o Marcos Vinícius e muitos prefeitos goianos que estão prontos. E aqueles que não estão prontos, eu tenho certeza que essas viagens que você está fazendo aí, você vai dar uma boa aula a eles e quem vai ganhar é a população. É isso aí, deputado. Com certeza a AGM tem esse propósito. Visitar os municípios, conhecer a realidade de cada cidade e, além disso, prestar uma assessoria técnica, ambiental, mostrar um pouco da nossa gestão, o que deu certo, aprender com eles o que está dando certo lá. E essa troca de experiência tem dado resultados em favor do municipalismo. E aqui, Marcos, eu queria pegar esse gancho do deputado, você que é jovem, que está num município pujante, crescente e que faz história ali no entorno de Brasília e também é nosso diretor da AGM. Para quem não sabe, o Marcos está lá na diretoria da AGM, representando a entidade também lá no entorno de Brasília. Eu queria te agradecer pela presença e que você contasse um pouco da sua história, da sua trajetória política e como que o seu trabalho como secretário, como é que se desencadeou você chegar tão jovem numa cidade tão importante, sendo aí já uma revelação política da confiança do governador e principalmente do vice-governador Daniel Vilela. Olha, é uma alegria estar aqui no Papo de Prefeito, cumprimentar o Leandro. 1 milhão de visualizações, porque tá trazendo prefeito bom. Que prefeito ruim, ninguém quer saber do papo não, viu? E o papo também é bom. É bom. Cumprimentar o nosso presidente Zé Délio, que é uma inspiração, acho, Zé Délio, você, não só pelo trabalho que você tem feito na cidade, mas como presidente da GM também, tem demonstrado uma parceria, tem sido presente, acho que é o principal, é isso. Às vezes a gente tem algumas dúvidas, né? Início de mandato é desafiador demais. E aí poder ter um jovem, trabalhador, que tem uma liderança política expressiva à frente de uma entidade tão importante, mas sobretudo também que tem dado respaldo aos prefeitos, isso faz com que esse fato tenha sido mais leve para nós. E olha, é um orgulho poder dividir esse quadro da AGM junto com você e poder fazer com que de verdade o nosso estado possa crescer e Valparaíso, principalmente, possa ganhar cada vez mais. E aqui também quero agradecer deputado Adriano, que foi um grande parceiro não só na eleição em Valparaíso, porque teve presente, foi aquele arroz de festa que está sempre ali, todo mundo está vendo, todo mundo tá ali acompanhando a presença dele na eleição, então ajudou demais a gente, mas não só na época da eleição, teve também junto, com recurso na saúde, na infraestrutura ele mandou 2 caminhões, e aí, deputado, dizer que isso foi 4, porque foi 2, foram 2... Tratores também. Porque foram duas entregas. 2 entregas, 2 no primeiro mandato do PAB e 2 quando eu tive como secretário de infraestrutura. Eleição. E esses equipamentos, eles foram importantíssimos, não só para que a gente pudesse chegar numa boa condição na eleição, como também para ajudar a nossa comunidade. Então, é um deputado presente, atuante, um deputado que conhece Valparaíso, isso é o principal de tudo. Chega em Valparaíso, sabe onde estão os bairros, sabe onde estão as demandas. Então, quero agradecer essa parceria e dizer que Valparaíso, eu acho que é uma das cidades mais gratas do estado. O povo de Valparaíso sabe reconhecer, sabe ter gratidão e a gente está aí empenhado para que a gente possa fazer cada vez mais, possa continuar tendo aí o apoio do deputado Adriano, para que no ano que vem essa gratidão volte em forma de uma contraprestação de referência para que a gente possa ter ainda a representação do Adriano no Congresso, que é muito importante para a nossa região. Valparaíso, sem dúvida nenhuma, uma das cidades que tem o maior desafio no estado. Nós estamos na 3ª menor cidade do estado em extensão territorial, são 60 km², e estamos na 6ª em população. Eu digo 6ª porque a gente sabe essa referência do IBGE que ela não é 100% correta, 100% exata, até porque a população de Valparaíso ela ainda depende muito da geração de emprego e renda do Distrito Federal, então é difícil encontrar as pessoas em casa. Então o que eu uso como referência de número de habitantes é uma conta muito simbólica que a Saneago tem. Nós temos em Valparaíso quase 90 mil pontos de água.
Esses 90 mil pontos de água, se você refletir no consumo, que é uma medida feita pela Saneago, você teria em torno de 3 pessoas por residência. O Valparaíso hoje seria uma cidade com um número expressivo de habitantes. Mas ainda assim, nós estamos numa cidade 100% urbana, que não tem área rural, com um crescimento expressivo, principalmente na construção civil. Esse crescimento ele aconteceu entre 2008 a 2015, de forma muito rápida, fazendo com que a cidade recebesse muitas casas, principalmente do programa Minha Casa Minha Vida, mas, por outro lado, não recebesse a infraestrutura adequada. Então, nós estamos a 20 quilômetros do centro da capital, e aí a gente ainda tem rua que a gente anda com muito buraco, às vezes sem o pavimento, com esgoto correndo nas calçadas, e isso gera um dissabor muito grande. Até porque o morador migrou para Valparaíso no sonho de adquirir a casa própria. E esse sonho, durante alguns anos, ele foi se tornando um verdadeiro pesadelo, até porque, sem infraestrutura, acaba gerando um alagamento na época da chuva, acaba gerando, na época do sol, esse esgoto correndo a céu aberto. Áreas, por exemplo, eu tenho uma rua em Valparaíso, a Rua Minas Gerais, que eu tenho 15 mil unidades mobiliárias. Imagina que se essa rua fosse uma cidade no estado de Goiás, ela estava entre as 50 maiores cidades do estado. Então, e não tem uma praça, não tem uma escola, não tem um posto de saúde. E agora, depois do mandato do nosso ex-prefeito Pábio, que passou 8 anos aí corrigindo esses problemas, a gente chega no início da nossa gestão com condição de resolver grande parte desses problemas, inclusive agora, dia 29, nós vamos contar com a presença do ministro das Cidades para startar 2 grandes conquistas para Valparaíso. Uma é uma obra de saneamento, que vai levar 20 mil pontos de esgoto para esse bairro, que é o bairro Anhanguera. É uma obra que vai transformar, de fato, a realidade de um povo que vem sofrendo há alguns anos. E outra é a conquista de 450 casas a custo zero, que nós vamos agora já iniciar a obra de construção dessas casas. Então, são 7 meses, presidente Zé Délio, de muito trabalho, de muita dedicação, um empenho que eu digo que só ter filho trabalha mais do que ser prefeito. Ser pai gera um empenho maior, mas não tem nada igual do que a dedicação para que a gente possa ajudar a nossa comunidade. Então, esses 7 meses foram 7 meses de muita austeridade, de revisão de algumas leis em Valparaíso que precisavam ser revistas, como plano diretor, plano de carreira, um corte na carne. Nós nomeamos, imagine só, menos de 60% do governo até agora. Então, tem sido um governo de muita austeridade mesmo, até para equilibrar as contas, para que os investimentos cheguem. E para que a gente consiga também fazer gestão de fato, Sim. Não deixar atrasar salário. Eu tenho dito todos os dias, inclusive para os nossos servidores, a gente passou por uma revisão do plano de carreira, eu falei, olha, Valparaíso não vai ser a nova Aparecida do entorno. A gente não vai parcelar folha, a gente não vai atrasar salário, a cidade vai ter os investimentos que precisa, mas para isso todo mundo tem que cortar na carne um pouquinho, porque senão a gestão pública não é uma torneira aberta que jorra sem parar. Essa água ela acaba e a gente tem que ter planejamento com o recurso público. E é isso que a gente tem feito. E eu acredito muito que esses primeiros meses de trabalho, de dedicação, de austeridade, eles vão refletir em mais 3 anos e meio de muita entrega para o nosso povo. O senhor fala do desafio de ser prefeito. No nosso primeiro episódio aqui tivemos o vice-governador Daniel Vilela. Ele disse que o cargo eletivo mais difícil que ele conhece é o cargo de prefeito. Ele acompanhou o mandato do pai dele e viu como que é desafiador essa função. O senhor foi preparado para isso, foi vereador, foi secretário e agora prefeito de Valparaíso. Foi se preparando. Nós vamos para um rápido intervalo, mas antes eu quero agradecer aqui o apoio desses patrocinadores que apoiam o Papo de Prefeito e, portanto, apoiam os nossos prefeitos. A Megasoft Gestão Pública Inteligente, a CIS Tecnologia, ICS Sistemas, que agora tem gestão integrada de WhatsApp para a saúde, Faculdade Cepós, Secov Cred e Chancela Consultoria Imobiliária. A gente volta já. Você já conhece as vantagens do cooperativismo de crédito? No Cicobi Secov Cred, você encontra um portfólio completo. Oferecemos os melhores produtos e serviços financeiros para você, para a sua empresa e para o agronegócio, com tarifas e taxas de juros mais atrativas. O Cicobi Secov Cred tem 13 agências para melhor atendê-lo, localizadas em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás, Varjão, São Miguel do Passa Quatro, Cristianópolis e Vianópolis.
Conheça a nossa cooperativa. Venha ser um cooperado do Cicobi Secovicred. Deputado, e a gente sabe que a sua história política, ela não é recente, você que já trabalhou lá no Congresso, tem essa experiência aí por quase 3 décadas, como você mencionou, é municipalista, tem destinado muitos recursos. Eu queria que também você falasse um pouco pra gente do que é o pensamento, como é que tá a questão política, o que você tem visto hoje, o Congresso em prol dos municípios. Você acha que os deputados estão mais alertas, que precisam ajudar mais as prefeituras, os municípios? Essa questão do Pacto Federativo tem evoluído ali dentro do Congresso? O que você sente hoje do Congresso em relação aos prefeitos, aos municípios, as melhorias que a população tanto almeja do Congresso? Olha, como eu disse agora há pouco, a coberta é curta. Os municípios não conseguem resolver os problemas com a arrecadação. E desde que eu estou na política, desde 1993, eu escuto falar no Pacto Federativo. O Pacto Federativo não é nada mais do que a distribuição mais justa do dinheiro dos impostos que nós pagamos. Hoje o governo detém uma porção muito grande e ele repassa aos estados e municípios uma porção que é insuficiente para gerir o estado, os municípios, gerir e entregar qualidade de vida. E eu vejo lá no Congresso muitas bandeiras. Eu tenho a tranquilidade de dizer que eu sou um deputado realmente municipalista, porque eu não sou deputado de classe, eu sou deputado da classe política que representa o prefeito, o vereador, o presidente do partido, aquele cidadão que abdica das suas coisas pessoais e coloca a sua vida à disposição do povo para servir, como você faz, como o Marcos Vinícius faz e muitos outros têm feito para realmente se dedicar à política. Então, lá em Brasília, nós temos lá uma batalha todos os dias, de lado A, lado B, e eu estou sentindo que realmente está ficando a mais do processo o pensamento maior, que é carrear, trazer, levar recursos para o seu estado que você representa. Para você ver uma ideia, nós temos aí 20 parlamentares, é uma das pequenas bancadas do Brasil, é o estado de Goiás. E quando se fala em aumentar o número de cadeiras, por um lado, realmente é pesado, mas se pensar por outro, se nós temos aqui 20 parlamentares que traz recursos, eu acredito que a bancada de Goiás é comprometida com os prefeitos, com o municipalismo, eu tenho certeza. Agora, se nós tivéssemos 30 deputados, nós teríamos mais 10 deputados colocando orçamento em Goiás. Então, às vezes também é preciso pesar na balança e entender a importância de mais representantes para dividir o bolo. Nós temos um bolo lá, o prefeito Zé Délio. Nós temos um bolo e esse bolo ele é repartido pelos estados. E aí quem briga por essa porção maior é os nossos representantes, são as nossas bancadas federais. Então eu tenho certeza que os nossos deputados são comprometidos sim com os municípios. Eu tenho feito isso. Eu não, com todo respeito, se chegar lá uma religião me pedir apoio, eu estou pronto. Chegar outra religião, eu estou pronto. Se chegar lá o time do Flamengo, eu estou pronto para ajudar. Chegar o time do Vasco, chegar o time do Goiás, o time do Vila. Nós representamos a todos, mas a minha bandeira realmente a gestão pública municipal, porque é um conjunto, como eu disse aqui. O vereador precisa do prefeito, o prefeito precisa do deputado estadual, o deputado estadual precisa do governador, o governador precisa do deputado federal e do senador. Então é um conjunto, sabe, Leandro, que a gente vai fazer essa engrenagem funcionando. Eu tenho me dedicado. Eu fico até muito assim, eu vou dizer a você, eu fico às vezes constrangido, o prefeito chega com 5, 6, 7 pedidos e todos importantes. Às vezes a construção de uma ponte, a construção de uma creche, um CRAS, um asfalto, né? E a gente sabe, Marcos, a dificuldade que vocês passam lá na ponta. E a gente fica, sabe, ansioso. A palavra certa é ansioso, mas também a gente fica constrangido de poder não conseguir atender todas as demandas, porque são todas justas. Porque você anda o seu município, conversa com a comunidade, com o setor produtivo, você conversa com o funcionalismo, você conversa com o representante da educação, da saúde, e aí eles lhe cobram uma ação em cada uma dessas representação. E aí é a questão financeira que aperta o sapato e é o calo que nós temos no pé todos os meses. Essa é a boa política, né, deputado? A política que traz todo mundo para o diálogo, que soma, que trabalha em conjunto para construir. E o lugar de construção é o município. O município é onde a vida acontece, o município é onde todos nós vivemos. Por isso, nós temos o Papo de Prefeito, esse espaço para construir esse diálogo com os municípios, com os prefeitos, através da AGM.
Marcos, e você mencionou aqui agora há pouco que o seu município é um dos menores do estado e que o desafio é a questão urbana. Em tamanho territorial, né? Em tamanho territorial. Sim, tamanho territorial. Desculpa, prefeito, eu te Claro, interrompi. mas é a realidade. Hoje, em tamanho territorial, um dos menores, mas em população, o sexto maior. E com certeza, como você também mencionou, o IBGE às vezes subdimensionou isso e pode estar muito mais, que a gente sabe que o entorno cresce diariamente. E hoje esses desafios estão sendo aí compartilhados. Como é que tem sido a ação do governador Ronaldo Caiado, do vice-governador Daniel? Eles têm ajudado Valparaíso? Tem programas do Estado, a arrecadação própria a gente sabe que ela não é capaz de promover todos os investimentos aí em saneamento básico, a Saneago também tem ajudado. Como é que tem sido essa relação entre município, Estado, com o deputado a gente já viu, com o Congresso, e hoje como é que está funcionando? Olha, presidente, a gente sabe, e eu aprendi isso muito bem agora na prática, nesses 7 meses, que se a gente depender do recurso, do orçamento do município, a gente acaba fazendo aquela gestão paroquiana, pagar a folha, coletar o lixo. Gestor de RH. De RH, justamente. A gente precisa de parcerias. E eu acho que o entorno, em sua história, nunca teve uma gestão tão participativa, presente, uma gestão que tem feito uma mudança de realidade de um povo. Aqui, o deputado Adriano, que conhece bem a nossa região, e ele vai lembrar, em 2012 eu estava como vereador e colocaram um outdoor na entrada da cidade de Valparaíso. Bem-vindo à cidade mais perigosa do mundo, onde os índices de violência eram surreais, eram muito acima da média do país. E a gente fica muito feliz em saber que a terra que era conhecida a terra do nem Goiás, nem DF, hoje é uma terra que tem direção, que tem rumo, que tem um governador que fez a diferença e está fazendo a diferença na realidade de um povo. O povo de Valparaíso hoje, e eu acho que esse é o maior legado que o governador vai deixar, até porque a gente teve escola com os menores índices do IDEB do estado de Goiás, inclusive com assassinato de professor dentro de sala de aula. Nós tivemos um índice de violência muito alto, como eu disse agora. Nós tivemos uma saúde onde os repasses do governo de Goiás não aconteciam, isso em governos anteriores. A gente teve, e ainda tem o transporte, mas que hoje a gente está vendo que a coisa está caminhando para resolver. E agora, mais do que ter o maior IDEB, ter uma escola, por exemplo, essa escola onde o professor foi assassinado dentro de sala de aula, 3 alunos com nota 1000 no Enem, na redação. Ter uma segurança pública, e em 7 meses de governo tivemos 6 assaltos a comércio. É porque a gente sabe que zerar isso é quase impossível. Mas uma cidade onde a gente teve, imagina, no mês de dezembro de 2012, mais de 40 homicídios. Mais de um homicídio por dia. E você viveu uma realidade dessa agora, mas eu acho que esse não é o maior legado do governador Caiado. O legado do governador Caiado na região, e eu digo por Valparaíso, é fazer com que o sentimento da comunidade ele passe a existir no sentido de criar raiz, de pertencimento. Você anda em todas as cidades do estado de Goiás, as pessoas têm orgulho de ser goiano. E em Valparaíso, que é uma região que cresceu muito rápido, a cidade dobrou 2 vezes de tamanho, que recebeu uma cultura misógina, gente do Brasil inteiro, nordestino, sulista, pessoas do norte, mineiros, paulistas. Mas hoje você anda em Valparaíso, as pessoas têm orgulho, mesmo não tendo nascido no estado de Goiás, de ser goiano. Então você criou o sentimento de pertencimento. A pessoa não tem vergonha mais de falar que mora em Valparaíso. As pessoas saíam da cidade, deputado. Quando eu era criança, meus colegas todos saíam de Valparaíso para ir para fora, dizer que moravam em Brasília. E hoje as pessoas têm orgulho de dizer que moram em Valparaíso. As pessoas têm orgulho de dizer que é goiano, têm orgulho do governador que tem. Até porque é um governador que não só está fazendo a diferença na ponta, como também está presente ali, sim, conhece a cidade. Ó, pra você ver, o vice-governador Daniel Vilela, ele teve em 2 oportunidades agora no mês de junho, em 2 semanas diferentes, foi no aniversário da cidade, foi para o lançamento do Goiás Social. É um governo presente, que as pessoas enxergam, então as pessoas passaram a ter referência. E é isso que faz a diferença na vida do povo. A gente andando lá agora, 2 milhões de asfalto recapeando as ruas do Céu Azul, 30 anos sem recapeamento. Aí você atravessa a cidade e vai para o bairro Ipanema, 60 milhões de investimento na construção do Mercadão Goiano. Os repasses da saúde todos em dia. Você pode contar.
Então você pode fazer o compromisso ali com aquele recurso que você sabe que ele vai estar na conta. O Goiás Social, que fez milhares de atendimentos no final de semana. A mais do que isso, é a posição firme de um governo que tem rumo. Essa é a diferença. Eu queria entrar um pouquinho aí, sabe? Porque eu sou um dos deputados que mais anda no estado. E o Zé Délio agora começou a andar e está entendendo um pouquinho. E o que você está falando aí é uma verdade, porque esses dias eu tive lá no entorno, aliás, toda semana eu estou lá, e eu vi de comerciantes. O que você está falando aí do governador Caiado, eu vi, não foi de políticos, foi de comerciantes. Comerciantes, pessoas que moram ali há mais de 20 anos, Novo Gama, Valparaíso, Cidade Ocidental, como é hoje uma nova realidade na questão da segurança. Então, assim como eu vou lá em Mineiros, eu vejo investimento do governo de Goiás. Eu vou lá em Campos Belos, eu vejo investimento do governo de Goiás. Né? Então, uma região esquecida, assim como os investimentos que iam para o entorno eram muito insatisfatórios, e o governo realmente tem feito a diferença na vida dos goianos, e nós estamos muito felizes. Eu queria só dar esse testemunho aqui, por quê? Porque eu ando realmente os 4 cantos de Goiás, aí eu vou lá em Aporé, eu estou vendo lá os investimentos do governo de Goiás. Então, os 4 cantos de Goiás tem investimento do governo de Goiás. Então, dentro disso aí. Deputado, assim, a gente falou aqui de educação, de segurança pública, de infraestrutura, mas o Valparaíso recebeu agora, através do presidente da GEAB, do Baldi, 1.000 vagas no aluguel social. São 350 mil reais por mês para poder contemplar. Você está falando de 1.000 famílias. 1.000 famílias. 1.000 famílias. Olha, quando você ajuda aquela família a pagar o aluguel de 350 reais, sobra o dinheiro para fazer a feira. Quando sobra o dinheiro para fazer a feira, a pessoa vai e usa o comércio da cidade. Quando usa o comércio da cidade, você aumenta a arrecadação do município e que permite fazer esse ciclo de gestão que é muito importante. O prefeito, isso não é à toa, isso foi pensado. Deixa eu contar uma historinha de bastidor para vocês aqui. Lá em 2019, o governador Ronaldo Caiado falou assim, olha, eu preciso recriar a Secretaria de Comunicação. O governo do estado não tem uma Secretaria de Comunicação, certo? Porque não tem muito boa notícia para dar. Agora vai ter boa notícia, precisamos recriar. E aí me chamou para ser superintendente de mídias sociais e publicidade, naquele ano de 2019. E aí ele reuniu a equipe inteira e falou assim, gente, é o seguinte, eu preciso resgatar o orgulho que o goiano tem de ser goiano. Esse primeiro ano ainda é de muita dificuldade, mas nós precisamos convocar os goianos a resgatarem isso junto com a gente. Naquele ano nós criamos uma medalha para os goianos que se destacavam. Então, no decorrer do ano de 2019, várias iniciativas individuais, daqueles chamados heróis anônimos, nós fomos lá e demos cara, voz e uma medalha para esses goianos. E ali começou esse ciclo. E o que a gente está vendo aqui chegando na etapa final do mandato do governador, aquilo que ele realizou sendo concretizado. O testemunho que vocês estão dando é isso. Isso é resultado de propósito, de planejamento, de muito trabalho. E o mais importante é o desafio. A reeleição, o povo já fala que ela não é boa, que ela não presta. E a dele tem sido diferente. Ele tem isso motivado. A cada dia os prefeitos falam, vamos fazer um mandato melhor? Você que foi reeleito, trabalhe melhor do que no primeiro, que é o meu desafio. E eu tô assim fazendo e apertando minha turma. E você que foi eleito no primeiro mandato, saiba que no segundo sua responsabilidade aumenta. Eu queria fazer aí, se me permite, um adentro, que está tramitando lá em Brasília uma PEC do senador Ciro Nogueira, que é presidente do meu partido, uma PEC para que possa dar oportunidade para o prefeito que está na sua reeleição, para ele poder ir para o 3º mandato. Porque se um município reelege um cidadão com 80%, 90%, é porque está indo bem. Por que eu vou tirar a oportunidade dele continuar fazendo mais pela sua cidade? E amanhã correr o risco de colocar lá um cidadão que não sabe administrar nem uma garagem, administrar a vida de 10, 20, 30, 50 mil pessoas. Então essa PEC está andando com muita força em Brasília e eu tenho certeza que daqui a uns dias nós vamos falar muito dessa PEC. Então eu queria dizer a vocês, que você que é o presidente da GM, já pode espalhar aí que essa PEC tem muito para dar certo. Tá? A gente tem acompanhado a PEC, é uma expectativa, e muitos vão falar, mas é o 3º mandato. Não, tá dando a oportunidade para a população Quem escolher. Vai escolher, não sou É melhor do que estender mandato como foi feito na década de 80 ou na década de 70. Não, é democrático. Vai querer ou não vai? Se o caboclo tiver ruim, ele não vai ser reeleito.
Então é uma realidade importante, com certeza é salutar e dá oportunidade, porque só para explicar aqui, essa PEC vem de encontro com o alinhamento das eleições, né, deputado? Que é tentar fazer a mesma eleição municipal e estadual e federal no mesmo pleito, e para isso precisa ter essa mudança para os 2 anos coincidirem. Importante, com certeza, muitos prefeitos na expectativa, e a população também. Se o prefeito for bom, ela quer que ele continue, né? O nosso prefeito aqui está de primeiro mandato. Com essa PEC, ele poderia ter uma reeleição de 6 anos. Seria importante. Ah, mas o mandato de 6? Sim, mas ele foi eleito, né? O povo escolheu, está sabendo quanto tempo que é o mandato e está pensando que ele vai dar certo. É o processo democrático. Com certeza. Quem escolhe é o povo. Isso. Mas é isso aí, eu queria agradecer aqui a presença dos nossos 2 convidados, dizer que é uma satisfação para a AGM, Associação Goiana dos Municípios, receber 2 celebridades como nós tivemos aqui hoje, um bate-papo legal em prol do municipalismo, mostrando as dificuldades, as demandas e também os acertos que a gente vive no dia a dia. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado, presidente Zé Délio, obrigado, Leandro, obrigado, nosso deputado Adriano. Dizer da alegria de estar aqui, de compartilhar os desafios da nossa cidade, que acredito que são os desafios inerentes ao cargo de prefeito em todas as cidades do estado de Goiás. É realmente fazer o muito com pouco. Isso exige dedicação, isso exige boa fé, isso exige simplicidade, isso exige carisma, isso exige que a gente esteja na rua. Tenho convicção. Só é prefeito quem é vocacionado, só entra na política quem é vocacionado porque é para fazer o bem, é para estar do lado do povo. São muitas renúncias pessoais para que a gente consiga o avanço coletivo. Então, fico feliz de poder estar aqui compartilhando a experiência de Valparaíso e eu espero que esse momento possa ocorrer outras vezes para que a gente possa absorver a experiência de uma bancada tão singular no estado e que tem condição de fazer muito por Valparaíso também, compartilhando conosco lá os desafios. Eu quero agradecer mais uma vez aqui, de poder estar aqui no Papo de Prefeito. Obrigado, Leonardo. Parabéns pelo trabalho. Agradecer aqui ao nosso presidente da GM, dizer que pode contar com a gente, não só na questão de Hidrolândia, mas na questão de Goiás, do Brasil. Você que representa hoje aí, juntamente com o nosso primo lá de Jaraguá, né, o Paulo Vito, que é da FGM, vocês estão representando os 246 municípios, pode contar com o nosso trabalho, a nossa bancada hoje do Progressistas, são 50 deputados federais, o União Brasil mais 59, então nós temos aí 109 deputados federais numa federação e nós estamos lá no meio, com um bom relacionamento com todos eles, para que a gente possa usar esse relacionamento para ajudar o nosso estado, ajudar os nossos prefeitos, em tudo que for importante para o municipalismo e, é lógico, para ter uma boa tratativa na política da construção. Então, parabéns, Zedélio. Eu tenho certeza que esse novo modelo que você aplica na GM, abrindo a GM, levando a GM em todos os municípios goianos, quem vai ganhar é a população, quem vai ganhar são as gestões, e é para isso que tem a GM, a FGM. Parabenizar aqui o Marcos Vinícius, eu sei da sua competência, da sua experiência. Não será fácil administrar uma cidade daquele tamanho, com problemas de todas as naturezas, mas você tem o apoio do governador Caiado, do vice Daniel Vilela, tem o nosso apoio, tem o apoio do presidente da GEAB, Alexandre Baldi, que você acabou de dizer que chegou lá benefícios. E é isso. Eu acho que nós estamos na política para isso, é para servir. Né? A política é para servir a população. E eu, outro dia, eu achei até interessante. Me liga um vereador, falou, eu apoio o senhor porque o senhor faz política. O senhor não é empresário político, o senhor não é dono de empresa, o senhor não é latifundiário, o senhor é político. Toda hora que a gente liga, o senhor está pronto, pelo menos, para correr atrás. Porque a gente não resolve todos os problemas, mas nós temos que estar pronto para receber todas as demandas e dizer o sim, dizer o não. E é juntos que nós vamos fazer mais pelo estado de Goiás. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Obrigado, prefeito. Os senhores disseram aqui que estão sempre a serviço da população. O Papo de Prefeito está sempre a serviço do prefeito, do município, porque com esse diálogo a gente faz o benefício chegar até a sua cidade. Eu quero agradecer a sua audiência. Continue participando, compartilhe, siga os nossos perfis no TikTok, no YouTube, acesse o nosso site papodeprefeito.com.br, no Instagram também está bombando, Facebook. Enfim, continue ligado com a gente, porque a sua audiência é muito importante para qualificar o Papo de Prefeito. Eu já me peço desculpa mais uma vez, que a gente vai assim, igual animal ruminante, você vai lembrando das coisas
E eu queria só, quando o Zé Délio fez a primeira pergunta para mim, como que você entende aí como deputada as conquistas, as ações, e outro dia o telefone tocou no final do ano passado, um amigo pedindo um socorro, porque a ambulância da cidade estava fazendo um outro atendimento, e o pai dele necessitava urgentemente de uma ambulância para mover para Goiânia. E naquele momento tinha acontecido um acidente, e a ambulância estava dando socorro e não tinha ambulância. Resultado, o pai morreu no amanhecer do dia. Quando ele chegou aqui, não deu mais tempo. Imediatamente eu pedi a Deus, falei, me dá força, Senhor. E ele me deu. E hoje, agora, há poucos dias, eu fui lá, levei mais uma ambulância novinha, uma semi-UTI, novinha lá para o município, entregamos a chave para o prefeito. Então, isso não tem preço. Isso é uma realização dentro da alma da gente, saber que a gente está colocando ali um equipamento que vai dar oportunidade, porque a vida não espera. Às vezes, em 1 minuto que ultrapassa, você perde um ente querido. Então, eu fiquei muito feliz. Então, isso aí é uma realização. Você perguntou quais são as realizações. Então, quando você consegue, em menos de 6 meses, eu consegui levar uma semi-UTI com aquele acontecimento que aconteceu, que eu não... O cara me ligou e eu não pude... Liguei pro prefeito, ele desesperado, falou, a ambulância está dando socorro para um acidente agora, mas daqui a pouco chega. Aí foi tarde quando chegou. Mas aí, graças a Deus, hoje o prefeito está bonito, está com a semi-UTI novinha lá. Então isso aqui é bom, isso aqui é gratificante, a gente perder noite de sono, viajar 500 quilômetros, arriscando a vida da gente, dia e noite, deixando a família em segundo plano. Sim. Mas quando você realiza uma comunidade, você ajuda a construir uma ponte, é maravilhoso. Então eu queria ter colocado esse adendo aí. Obrigado. Muito obrigado pela sua contribuição, deputado, prefeito. Sejam sempre muito bem-vindos. Prazer estar com você aqui mais uma vez, presidente José Délio. Esse é o Papo de Prefeito. Continue ligado com a gente.